Você sabia que existem 3 maneiras de eu conhecer Deus? Não? Você quer saber quais são? Então vem comigo no vídeo que nós vamos falar sobre isso, tá? Olá, enraizados firmes, eu sou o pastor Wellington Oliveira e é bom ter você aqui. Essa semana nós não tivemos vídeo, tivemos um contratempo, mas nós já estamos aqui de volta. E hoje eu quero falar com você que existe sim 3 maneiras para eu e você conhecer mais da presença de Deus. Mas antes eu vou te pedir a sua inscrição. Se inscreve aí, você que está chegando agora. Toda quinta-feira nós lançamos vídeos novos. Toda quinta-feira tem vídeo novo para minha e para sua vida, para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero agradecer a Deus. Esse vídeo também é um pouco muito especial para mim, porque nós temos uma família muito querida, uma das, porque são muitas famílias, e a pastora Yasmin Souza está lançando o primeiro CD dela, o primeiro trabalho dela depois de 10 anos, uma promessa de Deus, e um CD muito maravilhoso, uma música muito especial, que tem tocado muitas vidas, pessoas que têm dado testemunho. O nome do louvor é Asa, e eu vou deixar um trecho dele aqui no vídeo, tocando para você ouvir, e depois você ir lá no YouTube, nas redes sociais dela, acompanhar como você faz para convidar ela para a sua igreja, para um evento. O contato dela vai ficar aqui embaixo e eu vou te falar, vai ser abençoador para a sua vida. O louvor é um espetáculo da maravilha de Deus, tá bom? Agora eu quero falar com você que existem 3 maneiras de eu e você conhecer a Deus. Mas aí tu fala para mim 3? Sim, essas 3 são a principal maneira e talvez a única maneira de conhecer Deus. E sem mais delongas, eu já quero começar pela palavra. Pela palavra. A primeira maneira de conhecer a Deus é através da sua palavra. E esse vídeo é baseado no livro de Oséias, que estava fazendo uma meditação, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Olha só. Conheçamos e prossigamos. Ou seja, conhece, vamos prosseguir um pouco mais? Então, baseado nisso, eu tirei esse texto, que são 3 maneiras que eu e você temos de conhecer a Deus. O primeiro é a palavra, porque a palavra é a nossa fonte inesgotável. Meu Deus, quase que não sai. Nela nós aprendemos quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer. Mostra o seu amor através do seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramado por mim e por você, onde eu e você alcançamos o perdão. Nos mostra a salvação, mostra os seus princípios, os seus mandamentos. A Bíblia nos aponta o que agrada a Deus, ela nos ensina o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, e ela é a única bússola do cristão. É o único livro que o autor está presente séculos dos séculos dos séculos, daqui para a eternidade. E nela nós aprendemos como vencer o mundo, encontramos refúgio, conforto para a nossa alma. Tudo isso nós encontramos em Jesus. A palavra, ela nos aponta o caminho da cruz, nos aponta o caminho da salvação, da pessoa de Deus, aonde eu começo a aprender todos esses princípios que Deus ele quer para a minha vida, Ele quer para a vida da igreja, como Ele virá salvar a sua igreja, virá buscar a sua igreja. Nós não temos uma data, e graças a Deus nós não temos uma data, O dia virá como surpresa. Então, ali fala da sua pessoa, ali fala da sua personalidade, fala do seu caráter, que é muito importante, fala dos seus atributos, que é a essência de Deus, a essência de Cristo, Nós vemos a manifestação do amor de Deus, a sua forma máxima em Cristo Jesus, quando Ele nos deu, lá em João 3,16, vai nos dizer muito bem sobre isso. Então, é a Bíblia, é o primeiro meio que eu encontro de conhecer a Deus, É a primeira maneira que eu encontro de conhecer mais de Deus. Ali está o escrito, A Bíblia é o pensamento de Deus, vamos dizer assim, além de ser a sua palavra, Então eu preciso sentar, eu preciso estudar, aprender com paciência. E se você ainda
não sabe como estudar a Bíblia, eu tenho um card aqui, eu vou deixar também, que te ensina como você sentar, quais materiais você precisa ter para você se alimentar da palavra, né? Ela é o alimento, ela é que nos sustenta, é a palavra de Deus, ela nos santifica, enfim, é a Bíblia, é a bússola que nos aponta para a direção. Essa é a primeira maneira de eu e você conhecer a Deus. Agora eu quero te falar a segunda maneira, anota aí. A primeira maneira é a palavra, a Bíblia, né? A segunda maneira, a oração. A oração ela é o meio ao qual nós nos comunicamos com Deus. O meio pelo qual Deus nos ouve. Por isso eu falo com você, não deixe de orar. Ah, como que eu devo orar? Deitado, sentado, em pé? Ore, converse com Deus. A importância é você falar com Ele. Aí tu fala assim, poxa, mas Deus já sabe o que eu vou falar. Sim, se Ele não soubesse, Ele não era Deus. Mas Ele quer que você fale como filho e Ele como pai vai atender, né? A oração. A oração ela é mais do que apenas um meio de comunicação. Por ela eu ganho força, por ela eu ganho poder, eu sou sustentado, por ela eu consigo vencer as adversidades e ela me aproxima de Deus, né? E com ela eu aprendo a ter um relacionamento com Jesus, já que na Bíblia a oração é a busca pela intimidade. A oração é muito mais do que um mero rito, é mero do que uma rotina, é uma comunhão com o Pai. E nós somos revestidos da graça do Pai, da autoridade do Pai. Quando nós oramos, nós entramos na dimensão do Pai. Por isso que Jesus, ele vai nos dizer, lá em Mateus capítulo 6, que nós devemos entrar no nosso quarto, ficar ali em secreto e conversar com o Pai. E quando nós oramos, nós entramos nessa dimensão, né? Nós saímos do impossível e entramos no possível. E eu quero citar uma frase aqui que não é minha, que me marcou muito, que é do meu amigo ministro Tiago, né? A oração é o lugar onde Deus está. É lá na oração que você encontra Deus. É lá na oração que você encontra o endereço, o caminho, a casa do Pai, né? Então nós passamos a conhecer mais ao Pai de maneira profunda, né? A oração ela vai fazendo isso de maneira profunda. E ali tu vê que a oração é tão importante que Jesus passou o ministério todo dele em oração. Até na cruz ele orou. E isso tocou tanto os discípulos que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nos ensina a orar. Olha só, nos ensina a orar. Os discípulos não pediram, Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a gritar, nos ensina a falar em língua estranha, qualquer outra coisa. Senhor, nos ensina a orar. Existe um mistério na oração, né? Existe um mistério nessa renúncia, nesse poder. E quanto mais você passa, mais tempo você passa aumentando o seu período de oração, espontaneamente, você vai conhecer mais do Pai. Mais dessa essência maravilhosa que nos toma de maneira grandiosa. Tem um ditado que diz que muita oração, muito poder, pouca oração, nenhum poder, né? Você vai ver que a igreja primitiva ela venceu através da oração, a oração fervorosa. E eu também quero te indicar um vídeo aqui que eu falo sobre o poder da oração, eu falo sobre a oração e eu vou deixar o card aqui também. Se você quiser assistir, e eu convido você a assistir, vai lá, não perca essa oportunidade, né? Essa é a segunda maneira de conhecer a Deus. Lembra, nós devemos prosseguir cada vez mais, você vai aumentando gradativamente. Hoje você conhece Deus de uma forma, amanhã você vai conhecer de forma mais profunda, né? Não é que Deus muda, Ele é imutável, mas é a forma como nós vamos conhecendo Ele, né? A forma que eu e você vamos nos doando para buscar isso. E a terceira e última maneira que eu quero falar para você de conhecer a Deus, que tu está anotando aí, não perde não. A terceira e última maneira de conhecer a Deus é a experiência. Oração, palavra primeira, oração segunda, e isso nos leva à experiência. Essa aqui é a mais profunda, né? Nós devemos ter cuidado com certas experiências que está havendo por aí, tá? Experiências que não tem nada a ver com a Bíblia. Cuidado com essas experiências extra, ultras, megas espirituais que não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? A experiência que eu quero falar com você são experiências relacionadas com a Bíblia
com a nossa vida espiritual, né? E aqui não tem como eu determinar para você o que é, o que não é. É a Bíblia que determina, no padrão bíblico, vai jogar ali e ela vai nos dizer, tá? Essa experiência é a experiência que os profetas tinham, por andar com Deus, por caminhar com Deus, né? A experiência que os apóstolos tinham quando andavam com Jesus, nas suas vidas, eles viam os milagres acontecer, né? E quando nós andamos em conjunto com a palavra e a oração, aí nós partimos para a prática, porque a prática, a palavra e a oração nos leva para isso, tá? E aí eu quero falar para você de experiência de fé, experiência de milagre, de cura, de revelação, provisão e outras mais que não está aqui, certo? Esses são os tipos de experiências sobrenaturais que a Bíblia nos ensina. Eu quero falar uma coisa para você. Exemplo, você lê na Bíblia sobre milagre, né? Legal, você leu, Jesus faz milagre. Mas quando você tem a experiência de viver o milagre, você tem mais autoridade e propriedade para falar sobre milagre. Por quê? Porque agora você viveu, agora você provou. Você viu que estava escrito na Bíblia, não era algo fantasioso. É um Deus real, é um Deus presente. E quando você vê na vida do outro, e aí você fala para o outro assim, Deus é um Deus de milagre. Como que você sabe? Porque eu tive experiência, eu passei. O resultado da oração, da leitura da palavra, foi a experiência que produziu fruto. Quando o pastor fala na igreja pregando, irmão, Deus fala, é só você querer ouvir. Aí você fica assim, é verdade, Deus fala, mas há uma diferença. Quando você ouve Deus falar, você fala, realmente Deus fala. Quando você ouve Deus falar nitidamente no teu coração, e aí você começa a identificar a voz de Deus e a maneira que Deus fala e trata com cada um. E aí você vai falar com mais autoridade ainda, né? Isso nos mostra um Deus pessoal, íntimo, que conhece a nossa dor, conhece a nossa luta e está presente em todo o tempo. Agora, um livro que nos retrata muito bem sobre essa experiência é Jó. Jó 42. Bem sei eu que tudo pode, né? Aquela coisa toda, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu te conhecia de ouvir falar, olha só. Mas quando você vai para a experiência, a intimidade aumenta. A intimidade, a nossa visão, a perspectiva de Deus saiu do papel e tocou em nós. Então, é esse o convite que eu quero falar com você. E Jó relata muito bem, né, que ele conheceu Deus através da experiência, né? Agora eu te conheço. E a experiência, ela produz em mim e você crescimento, fortalecimento, intimidade, comunhão. E essa experiência, ela vai nos ensinar mais sobre Deus e a sua palavra. Tá bom? Essas são as 3 maneiras que Deus, de eu e você conhecer mais de Deus, de Osés falar em prosseguir e conhecer Deus. Tá bom? Esse vídeo te ajudou? Comenta aqui embaixo, querido. Fala, pastor, eu estou ansioso para ter mais experiência com Deus, eu quero ter mais experiência na palavra, na oração. Comenta aqui embaixo, dá o like no vídeo, porque isso diz para o YouTube que o conteúdo é bom. E eu quero te pedir mais uma coisa, compartilha esse vídeo com um amigo, manda lá nas suas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo, Enraizados, tchau!